Trinesp, Brodowski, São Paulo, 24 de julho de 1986. Rolf Ley comenta, Collected Works of the Modern, volume 5, páginas 191 a 196. A questão de influenciar eventos. Eu mudei um pouco o plano a partir da reunião, a partir do projeto. Mas, de certo modo, fica dentro também. Simplesmente vou ler 2 páginas antes do começo da liturgia, que foi planejada para hoje. Então, são as conversas da mãe, 1953. 29 de julho. Então estamos próximos. Há um plano onde há todas as possibilidades. E neste nível, como há todas as possibilidades, há a possibilidade também de mudar tais possibilidades. Se uma catástrofe, houve uma pergunta por catástrofes que pode prever isto, que fazer. Então, se uma catástrofe é vista de antemão naquele plano, embora se recebeu o pré-aviso, se tenha recebido o pré-aviso, não se tem nenhuma ação sobre o evento. E, no entanto, depende do nível de onde se vê a coisa. Leia mais uma vez. Há um plano onde há todas as possibilidades. E, neste nível, como há todas as possibilidades, também há a possibilidade de mudar tais possibilidades. Se então uma catástrofe é prevista naquele plano, pode-se ter o poder de, pelo contrário, então, de impedi-la também. Se isso está naquele nível, naquele plano. Em outros casos, então, quando nós estamos neste nível, mas em outros níveis, embora se possa receber o pré-aviso, não se tem nenhuma ação sobre o evento. Então, depende do nível de onde se vê a coisa. Eu tinha pulado uma linha, por isso não deu sentido. Um caso desse tipo foi-me uma vez relatado, onde a própria visão de uma coisa impediu que ela acontecesse. Um senhor americano tinha chegado num daqueles enormes hotéis americanos, onde há os elevadores. Isso foi em 53, na Índia, então lá não tem ainda. Acho que o primeiro edifício de 20 andares foi erguido em Bombaim, edifício de um banco, 72, 71, por aí. Primeiro edifício da Índia de 20 ou 30 andares. Bombaim. Então, naquele ano, ninguém tinha visto na Índia ainda um edifício de mais andares. Então, por isso ela diz isso assim, não? Então, você não sobe uma escada, você toma um elevador, que então sobe ou desce. Bem, cedo da manhã, exatamente antes de se levantar da cama, esse senhor tinha um sonho que ficou muito gravado para ele. Ele viu um menino trajado de lift boy, quer dizer, de menino que conduz o elevador, condutor de elevador.
e fazendo o mesmo movimento que um menino de elevador faz, direcionando, convidando você para entrar. Aí estava ela. E depois, no fim do movimento, em vez de um elevador, havia... agora não sei os termos, como eu não fiz nenhum enterro aqui, não, ainda, então não sei os termos. Havia uma espécie de enterro, não? Quer dizer, aquela espécie de, se diz leito de morto, não sei em que se leva o morto, carriage, caixão, carro de defunto, sei, como? Carro de funerário? Carro funerário, sei. Então havia aquela espécie de carro funerário. Vocês certamente viram isso aqui uma outra vez. Então eles levam nesse carro funerário o morto para o cemitério. Quando não são queimados, como na Índia, então são carregados num carro que tem enfeites pretos, etc, etc. Então havia um tal carro funerário para levar o morto. E o menino estava dando-lhe o sinal para entrar no elevador, para descer com ele. E quando então saiu de seu apartamento, lá havia este menino com o elevador e convidando para entrar, para descer. Exatamente o mesmo menino, o mesmo rosto, o mesmo traje, o mesmo gesto. Ele imediatamente se lembrou do carro funerário. Ele não entrou no elevador. Ele disse, não, obrigado. E ele desceu a escada. Antes de alcançar o térreo, ele ouviu um horrível barulho. O elevador se soltou e caiu embaixo. Todos que estavam nele morreram. Então foi por causa do sonho que ele tinha que ele não entrou. Ele entendeu. Então ele não podia era como que um pré-aviso muito pessoal, só referente a ele. Com base nisso não podíamos impedir que o elevador descesse naquela hora. Mas ele próprio entendeu a coisa para si. Portanto, em tal caso, quando você tem a visão anterior, você pode evitar a catástrofe. Há outros casos, como eu falei, quando você simplesmente recebe o pré-aviso. Você recebe tal aviso. Na realidade, agora é interessante, é para ajudar você para se preparar dentro para aquilo que deve advir. De modo que você possa ter a atitude interior certa para enfrentar o evento. É como uma lição dizendo a você, é isto que isto vai ensinar a você. Quer dizer, acontece para lhe dizer tal ou tal coisa. Você não pode mudar a coisa, mas você pode mudar sua atitude e sua reação interior. Em vez de ter uma reação ruim, uma má reação, uma atitude errônea frente à experiência que ocorre, você tem uma reação boa, uma atitude boa, e você tira dela tanto benefício quanto possível, tira do evento tanto benefício quanto possível. Nos dois casos, depende absolutamente do plano em que você vê a coisa. Quando você tem controle sobre suas noites e quando você está consciente de seu sono e de seus sonhos ou de suas visões,
você também vê a diferença entre os dois. Você pode distinguir a diferença. O que é lhe dado como um pré-aviso, de modo que você possa intervir, e o que é lhe dado como uma intimação, de modo que você possa tomar a atitude certa frente à coisa que vai acontecer. Então é interessante, a mim, no mínimo, não ocorreu nunca o pensamento que se poderia distinguir, não, entre, vamos dizer, pressentimentos que se tem em que lhe é dado mudar o próprio evento, a partir daquilo que você vê antes. E onde você já de antemão sabe, eu não terei nenhuma influência sobre o evento, mas a minha atitude, eu posso já me preparar e assim receber o evento de outra maneira. De uma maneira que me seja benéfica. É sempre uma lição, mas não é sempre a mesma lição. Às vezes, você pode agir com sua vontade. Às vezes, você deve aprender a lição interior que o incidente deve lhe dar, de modo que você possa estar pronto para o evento, para que ele tenha uma consequência plenamente favorável. A mesma coisa vale para tudo o que você vê. Há centenas de variedades diferentes de visões e sonhos, e cada um pode lhe dar ou fornecer a lição que ele tem que dar. Por exemplo, quando pessoas caem doentes, ou quando são pegadas por um acidente, bem, ou eu vejo isto por mim mesmo, ou isto vem de mim, para mim, de fora, através de alguém que me conta sobre isto. Em todo caso, cada um dos dois casos não é o mesmo. Há casos, quando sou informado, eu vejo que a questão é intervir, eu tenho o pleno poder de mudar a consequência. Quer dizer, eu posso curar a pessoa doente. Há casos quando eu vejo que não posso intervir. Por exemplo, a hora chegou para a pessoa deixar seu corpo. Ela deixará seu corpo. Mas sabendo isto, eu devo fazer para a pessoa e para seu ambiente o que deve ser feito para que o evento, a morte, tenha o efeito benéfico máximo ou então o efeito adverso mínimo. Depende das circunstâncias. Então, isso, vamos dizer, assim, acho maravilhoso, né? Esta atitude ativa. Então, se vê a pessoa vai morrer, ela vai morrer. Ninguém pode mudar isto. Agora, não só sofrer a morte, mas agora ver como posso, da melhor maneira, facilitar a pessoa, vamos dizer, a compreensão da morte, para que ela seja calma, ou se abra ao que vai acontecer, o ambiente também, não? As pessoas em volta, etc., que não comecem a derreter de emoção e de lágrimas, mas se comportem direito, etc., para criar condições dignas para a pessoa ir embora, e assim por diante. Então, isso está dentro das minhas possibilidades. O poder para isso eu tenho, mas não de adiar a morte. Talvez isso claramente, ela vê isso claramente. E agora a coisa fica mais interessante. Há eventos que apontam uma necessidade universal e estes ninguém pode mudar.
há eventos ainda na balança, que podem ser decididas para um lado ou para outro. A questão toda é ter uma percepção que seja não apenas de clara visão, mas também completamente imparcial e impessoal, sem mesmo a sombra de uma sombra de preferência. Então, não preferir que a pessoa não morra, não preferir que ela não caia doente, mas ver com maior objetividade que está aqui. A sombra de uma sombra de preferência já é uma influência que turva, que atrapalha. Então, quando se está neste perfeito estado, podemos dizer neutralidade, mas não é neutralidade. É um estado de consciência que é imóvel como um espelho. Então, quando se pode ver dentro desse estado a qualidade da coisa que está acontecendo, se pode ver as coisas que foram decididas de modo que não podem ser alteradas e aquelas que estão ainda na balança e que podem ser modificadas. Quer dizer, ele diz, os elementos do evento que compõem o evento sempre é um conjunto de movimentos, conjunto de circunstâncias, conjunto de ocorrências que produz uma coisa. Então, se pode ver, diz ela, as coisas que já foram decididas, que vão acontecer, ninguém tem influência sobre isto. Isto vai assim. E tem outros que estão ainda na balança. Pode ser assim ou assim. Se for assim, aquele evento vai ter outras consequências. O evento não pode ser influenciado, mas talvez as circunstâncias, os elementos que entram, os movimentos que se juntam a ele, ao principal, coisas desse tipo. E para dizer-lhes a verdade, para cada evento a situação é diferente. Há alguns que podem ser mudados, os eventos completamente invertidos, totalmente. Alguns que podem sofrer uma mudança notável. Há outros que podem sofrer apenas uma leve modificação. Uma leve modificação, mas que pode ter, então, uma notável consequência. E há outros eventos que são inteiramente inescapáveis, quer dizer, inevitáveis. São assim porque são assim. Se você tenta opor-se, você quebra sua cabeça contra o muro e não consegue nada. A questão toda é ter esta perspicácia, saber a que domínio pertence o evento e não querer nenhuma outra coisa do que aquela que deve ser. Então, por isso eu falo antes da absoluta impessoalidade e imparcialidade. Eu poderia lhe dar centenas de exemplos de casos diferentes. Uma coisa parece ter sido completamente determinada. Isto está acontecendo. Mas dentro de você tem uma vontade que surge, emerge, uma chama é acendida, acesa, uma grande aspiração que está em harmonia com uma vontade maior. E você força esta vontade maior sobre o evento. E então uma espécie de combinação toma lugar. O que deve acontecer
acontecerá, mas juntamente com alguma outra coisa que vem ao mesmo tempo e muda a natureza do próprio evento. Para eventos de importância para a Terra, isto acontece muitas vezes. Por exemplo, quando um inteiro conjunto de movimentos, circunstâncias, combinações de forças leva a uma necessidade absoluta de guerra. Nós podemos, que nós, pessoas como a mãe, chamando para dentro do conjunto uma outra força, mudar a medida e as consequências. E algumas vezes até a natureza da guerra. Mas não se é capaz de impossibilitá-la. Eu poderia listar exemplos desta espécie de maneira bem geral. Assim, tem alguns depoimentos que tanto a mãe quanto o Sri Aurobindo, assim, ativamente nesse sentido, influenciaram tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda. Não? A primeira, aquela história da mãe com a Kali, não? E na Segunda Guerra, Sri Aurobindo fez um trabalho como que sistemático, com, parece, um general ou outras pessoas do exército na Espanha, quer dizer, onde ele sabia que a pessoa estava aberta a uma influência. Mas, como digo, aí nós ficamos assim, sem recursos, sem argumentos, sem nada, porque não é o nosso nível este. Mas eu acho saber isto, assim como ela coloca, assim, poder ver, ou pode ser assim ou assim, aqui não posso, mas aqui posso, ter a visão disto. Não só tentar alguma coisa, mas ver e poder agir, como que, assim, com segurança entrar na coisa, muito interessante. Como eu disse, depende do nível em que você está. E aí achei interessante que entrou também a questão da vontade, não é? Que você vê a coisa que deve acontecer e tem uma vontade em você que ela não pode acontecer assim. Impossível. Então uma aspiração começa em você. E se dirige a uma vontade mais alta. E com essa aspiração você consegue, você alcança essa vontade e você como que a força a colocar-se dentro daquilo que vai acontecer. E assim a coisa não acontecerá como ela foi, como que com a fatalidade, como ela foi prevista. Ela acontecerá a coisa, mas tem um outro elemento que então muda as consequências, ou a própria natureza do evento. Sim. Sim. Milagre, vamos dizer, ela diz, é a ação de um plano que está acima de nossa percepção. Se nós tivéssemos acesso a este plano, nós teríamos milagres para nós. Aliar-se a uma força maior? Com certeza, óbvio. Você como que puxará a força de um tal nível supra-humano, não? Para dentro da região humana, fazer um trabalho que ela normalmente não faria. Nós vimos com a supramente que, vamos dizer, a lógica de tudo que ocorre seria, uma vez que se estabeleceram condições determinadas
para o universo e para a Terra e para a vida, que naturalmente tudo que ocorre deveria ocorrer dentro de tais condições e evolucionariamente. Então, intervenções milagrosas, por nós chamarmos assim, quer dizer, onde uma força age não na condição da Terra, mas com sua própria natureza e força, como que arrancando um determinado evento ou o que for de seu contexto normal, então isso seria um milagre. Mas isso não poderia ser o curso normal das coisas aqui. Sim. Sim, sim. Está em ligação com planos mais altos, não é? Mas talvez não com um plano mais alto de consciência, que justamente, possivelmente não agiria desta maneira, mas que respeitaria as condições existentes para todos e para tudo. Apenas conquistaria inclinado, como eu disse, cada coisa, vamos dizer, a coisa mais desastrosa tem algo, ou para nós é uma aprendizagem, pode ser uma aprendizagem. Então vamos dizer, que nós tenhamos a aprendizagem e possamos amadurecer através dela, é mais importante do que evitar aquela experiência difícil. Então a questão não seria mudar o curso das coisas, mas a nossa preparação para que possamos realmente estar abertos ao que acontece no sentido espírito certo, com a atitude certa. Isso foi o que ela colocou inicialmente. Se não for arbitrária, se for de acordo com uma vontade universal ou divina, então tudo bem. Mas aí o nível da pessoa deve ser bem alto mesmo, né? Não só um poder que ele tenha, mas a consciência, digo, o nível de consciência. É uma espécie de supramagia, não? Isso não seria muito... Eu lhes falei no outro dia, com relação ao espírito da morte, espírito entre aspas, o que pode ser feito através de uma ação interior para impedir que a morte venha ou vá à casa de alguém, de uma pessoa. Mas então ela vai para a casa de um outro, de uma outra pessoa. Mas a morte tem comando, por assim dizer. Ela é uma força universal que age dentro de um plano divino. Então, uma vida tem que ser eliminada. Então, eu tenho os recursos de desviar isso da pessoa que eu quero, ou que me pagou, ou que for. Sim, mas o trabalho tem que ser feito. Então pega um outro. Por isso eu digo, se a pessoa não tivesse assim, uma consciência muito alta mesmo, é perigoso ela ter esse poder em mão. Você não pode dizer ela fazer com que a morte desista daquilo que é seu próprio dever. Eu expliquei isso a vocês. Há outros casos quando se poderia dizer, pois também tem às vezes, não, eu me lembro agora, não sei agora exemplos, mas onde alguém se predispõe. Antigamente, vamos dizer, por exemplo, quando o rei numa batalha foi atacado, que algum cavaleiro, algum soldado se colocou, jogou na frente para ele ser morto, em lugar do rei. Veio o rei para a nação, ele é central, importante. Mas alguém tinha que morrer. Tem casos assim.
E tem caso contrário também. Me lembro agora, essas histórias judaicas, hassidistas, onde o próprio a pessoa central da comunidade, num dado momento, resolve, ele assume uma tarefa que ninguém quer assumir, mas que é essencial para a comunidade, mas ele paga com sua própria morte por isso. Para que a comunidade possa ter tal, não sei, tal condição ou tal movimento que para ela no momento é essencial. Alguém tem que fazer isso. Ninguém quer assumir. Ele assume e sabe que ele vai morrer. Há vários casos assim. Então é algo disso que ele diz. Vamos dizer, alguém, no momento que a morte vem, alguém tem que sofrer a morte. Não tem jeito. Então se você tira isso de um, ela vai para o outro. Há outros casos onde se poderia dizer de uma maneira meio infantil, a morte ainda não foi informada, quer dizer, a morte ainda não recebeu o comando de vir. Aí você pode afastar o perigo, afastar esse evento sem nenhuma consequência. Que quando a morte ainda não está em movimento em direção à pessoa. Mas quando é uma possibilidade apenas que isto ocorra. Nesse momento você pode ainda afastar a morte. Sim. Olha, aí também você não sabe. Se ele tivesse entrado no elevador, talvez uma senhora do andar de cima não teria entrado, teria se atrasado um pouco e não estaria morta. Mas como ele não entrou, ela talvez correu para poder pegar ainda no elevador, não? Gritando, deixa-me entrar, não, espera aí. Talvez não teria feito se ele tivesse entrado. Aí, difícil opinar. A gente sabe pouco, não? Pouquíssimo. Eu só me refiro agora à conta que ele deu. Se era para morrer, vamos dizer, 5 pessoas, então 5. Se ele for a quinta, alguém tem que entrar no lugar dele. Aí se vê como é, assim, como tem que ser cuidadoso, não mexendo com as coisas. Assim. Eu não digo no caso dele, vamos dizer, se ele teve esse pré-aviso e viu isto, óbvio que ele vai. Eu não disse aproveitar, nem sabia nada disso, mas que ele vai seguir o que ele viu interiormente. Mas digo pessoas que se propõem a mexer, a curar ou a, não sei, tirar a morte de alguém, ou a doença de alguém, acidente de alguém. Quem sabe para quem isso joga isso? Para quem ele joga isso, não é? E se realmente isto está de acordo em harmonia com o próprio plano divino. Eu não sei dizer. Eu não sei realmente. Ela coloca assim como primeira coisa esta visão consciente. Você vê que você pode. E você vê que você vê onde você não pode. Então, sem você saber isso, como que você pode mexer? Só se você mexer e como que acompanhar com toda a sua sensibilidade e consciência enquanto você está dando a sua ajuda e percebendo se é ou não é para ser feito. Ou até que ponto. Bom.
há casos quando se pode remover ou afastar a morte justamente quando ela ainda não está em movimento diretamente a pessoa. Mas colocar isso desta maneira soa um pouco assim infantil, assim como um conto de fada. Bem, isso corresponde a algo no conjunto das circunstâncias. Depende da maneira em que as circunstâncias se movem, se movimentam. O que eu gostaria de colocar bem claramente para vocês é que o problema é extremamente complicado e sutil. E que, às vezes, a direção do movimento pode ser alterada um pouco. Outras vezes, o movimento pode ser invertido. E há ainda outras vezes onde as consequências somente e a atitude interior com relação ao movimento podem ser mudadas. E naturalmente as pessoas veem todas essas coisas de uma maneira simplificada demais e traduzem tudo isto em sua prece a Deus. Dizem, num caso, Deus me deu o que eu quis dela. E no outro, ela se recusou a me dar o que eu pedi. Então, é assim. É assim que eles entendem é uma mera estupidez. Saber como as coisas acontecem, para saber isto, deve-se ter uma consciência geral, coletiva, no mínimo tão ampla como a Terra. É o mínimo. Para entender realmente, deve-se ter uma consciência universal. Então você pode entender. Porque eu disse em algum lugar que... Eu disse em algum lugar o que eu estou lendo para vocês hoje. Eu disse que todas as coisas são interdependentes e que não há nenhum começo nem nenhum fim. Onde você coloca o começo? Para entender isto, você tem que ir além da consciência presa à Terra, você tem que entrar numa consciência universal. Então você será capaz de entender. Um pouco a nossa experiência de hoje de manhã com a sequência. Até um dado momento foi uma sequência presa à consciência terra. Quer dizer, marcada, contada e tudo certinho. E no final, quando eu falei, olha, não é assim, mas é uma coisa que você tem que preparar interiormente, você tem de interligar. O movimento que vai agora já começou antes um pouco. E não termina, não para, já prepara o próximo. Todo mundo, acho que quase todo mundo, teve a experiência da sequência começar a fluir incrivelmente. E foi uma outra coisa. É um pouco disso, me parece. Que não ficar preso, vamos dizer, há uma execução pedantemente exata ou precisa, mas perceber o trabalho interior por detrás de que isto é apenas uma das formas possíveis de se expressar. E tem uma nota embaixo, diz, se você olha de um plano de consciência, a vontade individual lhe parecerá como se fosse não apenas um instrumento e registrador, mas um criador. Se você olha de um determinado plano de consciência, a vontade individual de cada um de nós lhe parecerá como se fosse não apenas um instrumento e um
registrador de coisas, mas um criador. Mas olhe de um outro plano, mais alto, de consciência, com a visão mais ampla das coisas, e você verá que isto é apenas uma aparência. Nos trabalhos do universo, tudo o que acontece é o resultado de tudo que aconteceu antes. Como você pode propor separar uma coisa do jogo integral da manifestação ou um movimento da massa inteira de movimentos? Onde você está querendo colocar a origem de uma coisa ou seu começo? O jogo inteiro é uma corrente rigidamente interligada. Um elo imperceptivelmente se funde para dentro do outro, ou de um outro. Nada pode ser tirado desta corrente e explicado por si mesmo como se ele fosse a sua própria fonte e seu próprio começo. É uma coisa bem fundamental, não? Bem de base mesmo. Eu me lembro, eu tive assim uma visão muito clara disso. Quando eu fiz a minha 70, uma viagem realmente assim, que me levou bem longe para o Japão e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde fiquei com um amigo meu do Sri Aurobindo Ashram, que é americano e vive lá, ou viveu lá, não sei mais onde está, em Hollywood. E fiquei especialmente em ligação com o centro de Sri Aurobindo em Los Angeles. Então, me foi oferecido uma pequena turnê pela Califórnia como professor de algumas universidades. E como ponto de partida para tal, foi-me oferecido eu morar numa comunidade de pessoas ligadas a Sri Aurobindo. Hoje são pessoas que quase todas elas moram em Auroville e trabalham no Matrimandir. Quase todas elas. Então, pessoa sério. Entrei, não sei mais o nome da cidade, uma cidadezinha insignificante em Califórnia. Tem assim muitos núcleos residenciais lá. Entrei e foi a minha primeira experiência de comunidade. Nunca tinha participado. E foi muito forte, muito legal. Muito forte. E toda manhã, então, fui levado por alguém deles de carro, tinha uma espécie de caminhãozinho, para a universidade cidade, numa outra cidade, onde eu fazia o trabalho, um curso, uma questão de dança. Isso foi na ida, foi assim uns 10 dias talvez que vivi com eles. A casa não existia ainda. Na volta, então fui de lá para a Índia, Japão, e voltei outra vez via Califórnia, dando mais algumas trabalho lá. Eles tinham mudado de casa e de cidade também, perto da primeira cidade. E assim, quando entrei na casa, na nova casa, eles lá, senti assim uma diferença enorme. Assim, não, eu tinha mais, antes, assim, quando entrei, uma tal harmonia, uma tal unidade, tudo tão natural, tão simples. E lá, assim, não tinha unidade, não tinha harmonia, não tinha nada mais daquilo que havia antes. Mas assim, com mudança de um lugar, alguma coisa se manifestou, que estava talvez secretamente já presente na outra casa, mas lá foi como que ficou segura.
E então, o que antes não acontecia, vários me procurando individualmente, colocando problemas e falando sobre os outros e dizendo que não sabia mais para que isto aqui, como fazer. E foi assim, foi muito interessante, assim, foi um momento assim que a coisa se desfazia. Quando voltei desta viagem, foi que encontrei no aeroporto o grupo me esperando, que não sabia, querendo trabalhar e conviver comigo. Daí nasceu a nossa comunidade. E quando isso nasceu, para mim ficou assim tão claro, soube depois que lá se dissolveu mesmo. Pouco depois de minha saída, se desentenderam, a coisa foi embora. Alguns foram para o Sherabino, Ashram Auroville, outros ficaram lá nos Estados Unidos. Então para mim foi assim tão claro, uma transferência. O que estava lá não conseguiu mais, com que foi me dado, vamos, o coração da coisa, o sentido, o espírito da coisa, e as circunstâncias aqui colaboraram para que isso pudesse tomar forma. Quer dizer, começamos diretamente, depois dessa viagem, a convivência. A casa nasceu disto. Então foi assim, claríssimo. Então se a gente, assim, tem os olhos abertos e acompanha, tenta compreender, não é tão difícil não. Assim, perceber as coisas. Como eu disse, as coisas todas são interdependentes. Não há começo nem fim. Quer dizer, vamos dizer, aquela forma, aquele temporário movimento do princípio comunidade se efetua lá. Depois, cumprindo sua função, não era mais necessário. E aqui era necessário que alguma coisa surgisse nesse sentido. Então foi feito, vamos dizer, como que a ponte para servir a este princípio da comunidade, de uma comunidade se realizar em busca de consciência, em busca de fins maiores ou interiores. Então, me parece assim importante, gostaria de ler mais uma vez, também para eu estar mais seguro disto. Ele fala então da estupidez das pessoas de confirmar, dizer, bom, eu pedi isto a Deus, Ele me deu isto, graças a Deus. Não? Ou dizer, não, Ele, assim, não me deu, agora não sei o que fazer. Parece que não há Deus. Então ele diz, isso é mera estupidez. Para saber como isso acontece, você tem que ter uma consciência geral coletiva. Quer dizer, não ser que seu ser abarque a todos. Você não poderá perceber o movimento de ninguém realmente. Porque todos os movimentos são interdependentes. É óbvio. É claro. E seu próprio movimento não poderá ter a devida direção, intensidade, comunicabilidade, o que for preciso. Uma consciência coletiva, pelo menos, diz ela, tão ampla quanto a Terra. Este, diz ela, é o mínimo. Para entender realmente, você tem que ter uma consciência universal. Então, isso eu acho maravilhoso, colocar as coisas assim, com tal clareza. A partir daí, eu repito assim, a minha aversão a esses grupos de controle mental que mexem com as coisas aqui. E coisas desse tipo. Eu sempre, assim, achei isso assim, indivíduo. Falta de humildade, falta de visão, falta de consciência. Nós não temos direito de mexer nas vidas das pessoas. Não temos, nenhum. Ninguém deles pode dizer que tem uma consciência universal. De jeito algum. Para a maioria é uma espécie de brincadeira. Interessante, socialmente, certo nível. É bom, é interessante mexer, não? É ótimo.
em dizer depois que é benéfico o efeito, não? Foi curado realmente, ou se libertou a pessoa de tal condição, assim. Que arrogância, que estupidez. Sim. Isso já acontece assim, sem grandes. Mas sabe, Rosana, a questão é fazer isso intencionalmente. Porque, porque nós já nos atrapalhamos bastante mutuamente. Qualquer ideia que a gente lança, não, maluca ou sem base, isto. Mas quando é intencionalmente, como que dirigido mesmo, e se adquire uma técnica para isto, é uma outra questão. Depois a pessoa no dia seguinte telefona para vocês assim, o que aconteceu com você essa noite? Aí você conta o que aconteceu. Fui eu que fiquei daqui fazendo isso. Brincadeira. Bom. Nós vamos então ver esses anãos de consciência, não de uma subconsciência. Nós vamos ver o que é necessário e tentar a própria gente não entrar então mais nessas trilhas, não, nesses movimentos. É a única coisa que nós podemos fazer. O resto nem nos cabe. Outra vez nós querendo influenciar outras pessoas. Mas a nós podemos. Isto. A questão, não. Sempre há dois movimentos. Um movimento, necessariamente, um movimento, vamos dizer, como se diz, fechar-se quer dizer rejeitar, recusar-se. Mas o outro, mais importante, é colocar algo construtivo em lugar disto. O mero negar só cria um vazio. Aí você está exposto a outras coisas. Você tem que colocar uma coisa positiva, construtiva em lugar disto. Por isso eu digo, então que nós façamos o trabalho conosco de não mais, nesse sentido, assim, de rejeitar de nós. E de, não só rejeitar, mas de positivamente tentar começar a construtivamente pensar, querer, viver. Bom, então quando você tem essa consciência universal, você pode entender. Porque eu já disse em algum lugar, o que estava lendo hoje para vocês, eu disse que todas as coisas são interdependentes. Não é independentes, pelo contrário, interdependentes. E que não há nem começo, nem fim. Onde você colocaria o começo? Para entender isto, você tem que ir além da consciência presa à Terra. Você tem que entrar numa consciência universal. E então você estará capaz de compreender. Mas nós somos compelidos, eu repito o que eu disse no começo, antes onde nós começamos hoje a ler, eu já tinha antes uma conversa. Aí é muito interessante, né? Nós somos compelidos a dizer as coisas uma após a outra. Nós dizemos, quando o universo começou, quando a criação começou, ela começa desse jeito, isto aconteceu, depois aquilo aconteceu, depois aquela coisa tomou lugar, e depois aquela outra coisa tomou lugar. Nós dizemos uma coisa após a outra. E para dizer a verdade, as coisas realmente não são assim absolutamente. De um certo ponto de vista é loucura, ou bobice, foolishness. Mas nós não podemos fazer outra coisa. Eu não posso dizer todas as palavras ao mesmo tempo. Então é um estado de nossa consciência e os meios à nossa disposição para nós nos expressarmos que fazem que nós digamos as coisas que são estúpidas
do ponto de vista do conhecimento absoluto. Mas é uma aproximação. Nossa estupidez é uma aproximação e se torna menos estúpida quando nós nos tornamos conscientes de que isso acontece somente porque nós não podemos nos expressar de outra maneira. Somos obrigados a dizer as coisas em sucessão. Mas, na verdade, elas são um único todo. E para a maior parte das pessoas, isto não é meramente uma questão de dizer, mas de saber. Elas sabem as coisas apenas uma após a outra. Sentem as coisas ainda mais desta maneira e ainda mais vivem as coisas assim. Não apenas que sabem, mas também o sentir vai um sentimento após o outro. E o viver vai também viver-se agora isto, depois aquilo. Mas há uma consciência, não um conhecimento, uma consciência que se sabe todas as coisas ao mesmo tempo, compreende todas elas ao mesmo tempo e pode expressá-las todas ao mesmo tempo e vivê-las inteiramente ao mesmo tempo. Mas como fazer isto? Aqui as coisas não são assim. Então, vocês veem, quando se tenta fazer... Desculpe. Então, vocês veem, o que se tenta fazer é aproximar esses dois modos de consciência, tanto quanto for possível, de modo que, mesmo enquanto vivendo externamente, na maneira que nos é imposta, porque o mundo físico é assim, e nossa consciência física é assim, uma coisa após a outra. Não posso misturar minha mão com meu rosto. É separado. Então é uma coisa separada da outra, uma coisa após a outra. Ou a minha língua não consegue pronunciar duas palavras simultaneamente. É sempre só uma após a outra. Então ele diz, o que se tenta então fazer é aproximar os dois modos de consciência tanto quanto for possível, de modo que, mesmo enquanto vivendo externamente, na maneira que nos é imposta, porque o mundo físico é como ele é, e nossa consciência física é como ela é, nós sejamos capazes, ao mesmo tempo, de unir ou juntar a outra consciência com maiúscula tão perto quanto possível, de modo que, enquanto fazendo as coisas de acordo com a lei material e da maneira material, a nossa consciência não perca a visão do fato de que isto é apenas uma aproximação, uma tradução, e não a própria coisa. Nós falamos sobre isto, fizemos algum exercício até para as duas consciências. Eu não me lembro mais agora o que foi. Ah, sim. Eu ouvi a música simultaneamente. Eu segui o evento da música. Foi nesse sentido. Bom, isso é uma colocação de Sri Aurobindo, especialmente, não? Viver simultaneamente com duas consciências, em duas consciências. Uma que realmente toma conta da vida e responde à vida, e é uma consciência normal, de trabalho, de viver, como é a da maioria das pessoas. Mas, simultaneamente, na questão que ele aborda, seria a consciência que sabe unida ao divino. Esse sabe divino, por assim dizer, ou divina a consciência.
que, vamos dizer, como que vive num nível de onde se vê o trabalho, se vê a mão fazendo, se vê a boca dizendo. E sabe que isto não é a própria, é uma forma. Como ele diz, aqui somos compelidos. Porque pertencemos ao mundo físico, as coisas aqui materialmente são assim, necessariamente. Mas que sabe que o ser não é este. O que poderia chegar até o ponto, não, de alguém morrer e com outra consciência acompanhar, ver sua morte, ver as circunstâncias e não se importar nem um pouco. Sabendo a morte desse corpo não é a minha morte. Eu não posso morrer. Não é mais um eu, então, não é? Esse ser não pode morrer. É o corpo, é o ego, é uma coisa circunstancial. Então, isso nos daria uma ampla liberdade, não? De nós usarmos a vida, o corpo, a mente, a energia à vontade. Sem temer nenhum perigo, sem temer nada. Porque você está livre. Você está livre. Você falou antes da consciência presa à terra, quer dizer, identificada com o corpo, com doença, com saúde, com as ocorrências, com as circunstâncias. Aí você está perdido. Aí você é caçado, você caça. Nós vamos ver que você está acima. Quer dizer, acima quer dizer, num outro, mais precisamente, num outro nível de consciência. Aí está tudo. Onde você não perde o fato de vista de que esta vida material, e obedecendo às leis materiais desse universo, é uma aproximação, uma tradução, mas não a própria coisa. Teria alguma pergunta? Alguma? É interessante, pensa agora também contrário, não? Que ela fala só sobre a possibilidade de afastar a morte, ou não. Mas depois também atrair a morte, óbvio. Óbvio. Pensa em Pavitra, não? Aquela história que contei do fundador da escola do Ashram Pavitra, que fez a edição linda do Bhagavad Gita com comentários de Sri Aurobindo, a editora Chu, em francês. E tem as cartas de Sri Aurobindo e conversas de Sri Aurobindo com Pavitra foi um dos primeiros discípulos de Sri Aurobindo. Ele tinha, assim, não sei, talvez uma dúzia de pessoas do ashram, ou talvez mais até, não sei, em funções centrais, vitais do ashram, que sempre, todo dia, tinha acesso à mãe diretamente, para uma rápida conversa pessoal. E relatam perguntas que for, ou só para estar junto silenciosamente. Pavitra era um deles. E ele, em dado momento de sua vida, é mais recente, assim, não sei, há uns 10 anos talvez, agora, acordou com a perna paralisada. Ele era um homem muito doente já antes. Constituição física frágil, intensidade interior muito grande, muito forte. E como a mãe, o fato da mãe se encontrava
no primeiro andar, segundo no fundo, você tinha que subir 2 escadas. Não tinha elevador, não. Ele não conseguiu mais. Então ele aguardou alguns dias para ver se a perna melhorava ou não. E por todo o diagnóstico que ele recebeu, não tinha mais jeito para a perna. Então ele escreveu um bilhete para a mãe, que ele então não continuava mais. Ele deixaria o corpo. Pois sem ele ter contato com ela, a vida não teria mais sentido para ele, diretamente. Tinha fundado a escola, tudo bem instalado, tudo funcionando, tinha gente, professores, tudo. E eu me lembro, pois Sunil me escreveu isso na época, comentando. Então, que ele teria dito que ele não teria concordado. E dito, hoje está no livro, também, agora confundo as coisas. Mas ele me escreveu sobre isso pessoalmente, comentando o caso. Que ele então disse que ele não estava de acordo, que ele não precisava ser assim. Quer dizer, a morte não tinha vindo para ele, com outras palavras. A partir daí, que é dito aqui. Mas ele chamou a morte, porque ele não quis mais. Então, dentre as possibilidades que estão abertas a cada um, ele pediu que a morte viesse e se aproximasse. E depois ele foi, assim, dentro de pouco tempo, poucos dias, ele foi embora totalmente consciente, luminoso, harmonioso. Não foi agora uma morte que o sufocasse e arrasasse, não. Ele próprio, no domínio dela, por assim dizer. Então isso também é possível. Também me lembro de uma história que me impressionou muito, eu já contei ela várias vezes, acho, mas que o Lama Anagarika Govinda conta no Ceilão, acho no Ceilão, ele encontrou como dizer, uma pessoa, um personagem espiritual, assim, de alto destaque, e conta a história dele. Ele era um monge de uma ordem que não pode possuir nada. Então, tipo sannyasi. E ele foi nas montanhas, nas florestas que tem lá, paisagem montanhosa, e encontrou, em meio à floresta virgem, ruínas de um conjunto de templos, totalmente decaídas e totalmente a floresta virgem tomando conta disto, e ele sentiu assim que era um lugar sagrado, e um lugar onde havia uma vida espiritual. E ele não tinha nenhum recurso. Ele era solitário totalmente, sannyasi, não tem relação com ninguém, não pode ter mesmo. Ordem que apoiasse, como a gente mostrou o projeto aqui, agora vamos depois discutir isso e ver como reunir recursos, tudo bem. Mas lá não era o caso, de jeito algum, não tinha grupo. Então a única coisa que podia fazer é sentar lá. No mínimo ele está neste lugar e oferecer sua vida neste lugar. Então sentou e meditou. Era o jeito, era o único recurso que ele tinha. A vida dele, a meditação dele. Sentou, meditou, se concentrou, ficou dias, semanas. E no fim, assim, estava perto de ir embora, porque não se aguentava mais fisicamente. Não comia. E foi nesse momento, um dado dia, que chegou um aldeota, se diz? De aldeia, habitante de aldeia, aldeão, lá, de alguma aldeia mais próxima, encontrou ele assim, desmaiado. E não foi agora um movimento de caridade, mas de respeito para eles. Vamos dizer, o personagem que escolhe a vida espiritual tradicional lá é um ser a ser respeitado.
Então voltou correndo para a aldeia e disse, lá tem um homem santo, está perto de morrer. Nós não podemos deixar morrer um homem santo em nossa vizinhança, nós temos que dar um apoio a ele. Então foram lá e então, levaram comida para ele, ergueram algum telhado de, não sei, de esteira ou de palmeiras por cima dele. Assim começou a história. E depois, então, regularmente vieram para cuidar dele. E se estabeleceu uma relação entre eles, vamos dizer, silenciosamente. Ele também não falava, com certeza. Aí, então, eles perceberam as ruínas. As ruínas dos templos. E se diziam, mas uma coisa assim tão grandiosa, tão linda, perto de nossa aldeia, e assim tão abandonado, não é possível. A gente vai, não sei, todo domingo para cá e vai limpar um pouquinho. Aí começou a coisa. Aí alguém do governo soube, e assim por diante. Hoje em dia, esse conjunto, eu não sei o nome, posso trazer para vocês o nome de uma próxima vez. O conjunto é o famoso conjunto de templos, assim, melhor conservado, restituído, etc., que é um ponto assim, turístico até atraente a maiores atrações do Ceilão. E o Lama Anagarika então encontrou este monge, uma pessoa bem vestida, bem nutrida, assim, ele viu no rosto de alta inteligência, no momento, sim, depois ele, não sei, ele foi envolvido e, não sei, ele recebeu o comando como que de poder tomar a frente disto. Então ele começou a dirigir as obras. O monge, ele se transformou a partir daí. Quer dizer, não sei, deve ter recebido um comando, não sei, não me lembro mais, tem que reler a história. Interior de ele próprio servir esta obra. E a tal ponto que depois ele descobriu, foram descobertos no templo, me parece, não sei se estou agora, a minha imaginação está indo longe demais, me parece escritos antigos em folhas, não sei, de bambu, do budismo, documentos assim bem antigos. Então ele depois pelo governo editou tudo isso, traduziu e editou tudo isso. E então o Lama Anagarika encontra assim em pé, ativo, e aí alguém vindo para ele para receber um comando dele aqui, um estabelecimento, outra pessoa, ele assim como um rei, assim lidando com tudo. Então assim essa história é assim fantástica, não? Então uma só pessoa, sem fazer nada, só como que se concentrando e como que dirigindo sua vontade a isto, dando-se a isto, a uma coisa. Mudou assim um país inteiro, uma condição inteira, e se autotransformou totalmente, a partir do serviço à obra, não porque ele quis uma outra coisa para si, absolutamente. Então isso me parece assim. Mas eu vou reler a história cuidadosamente e vou numa próxima vez contá-la com mais detalhe. Bom, se surgiu o ashram, se surgiu Auroville, e se nós surgimos aqui, se deve a uma única, a concentração e o poder não, de dois seres só, duas pessoas. Então, somos exemplo vivo disso. Se vê também essa questão do interdepender, não? De não tem começo, não tem fim, não? Onde começou o movimento, ou a que serve, onde terminará, ou se terminou mesmo. Tudo assim tão complexo, tão sutil.
Mas assim também eu vejo o projeto. Eu falei sobre isso, não, com o Ricardo e Roberto, quando nós voltamos de carro de lá da segunda vez. Foi lá, ficou assim como que um pequeno aperto, não, da própria situação. E na viagem, então no carro, assim olhando a paisagem, me desfiz tudo isso, não? Eu assim vi, assim interiormente, me disse, eu falei isso. Bom, vamos dizer, dentro do universo, dentro do cosmos e sobre a Terra especialmente, é uma possibilidade que surja em algum lugar que, não sei, edifícios ou uma construção que sirva a fins de melhorar a humanidade. É possível. E, mais concretamente, nós somos envolvidos nisto, de alguma maneira. Ora, se se realiza, no momento não depende realmente de nós, mas nós podemos contribuir para isto. Talvez não seja dado. E alguma coisa começou. Então vamos ver como que isso vai prosseguir e se realmente o movimento realmente se dirige a nós. Nós como agentes dentro dele. Se é isto, então vamos trabalhar para isto. Mas não vai dizer, uma ideia linda, não? Temos que trabalhar. Não, aí já entrou assim uma coisa tão mesquinha, tão pessoal, tão ambiciosa. Não é isso, não. Mas que é uma possibilidade real e que também, dentro do movimento da casa, isto aparece como orgânico, natural, com possibilidade. Sim, óbvio. Agora vamos ver até que ponto realmente nós podemos ser obreiros disto. Vamos ver. Se é para ser, estou pronto. Mas não, como digo, com questão de ambição ou de fazer um lindo centro. Aí acho já é uma outra direção. Isso não me interessa, de jeito algum. De jeito algum. Mas servir ao movimento maior e colocar-nos à disposição para sermos os agentes, sim.